Eu quero fazer esse vídeo aqui hoje para falar para você das maiores dificuldades que a gente teve aqui no Portugal assim que a gente chegou. Em específico, uma dificuldade que assim deixou a gente muito abalado lá no início. A gente pensou realmente em voltar para o Brasil e desistir daqui de Portugal, porque foi uma situação muito chata, muito ruim. Eu queria contar para você nesse vídeo aqui. Só que antes de falar, eu preciso ir ao mercado comprar algumas águas. Então vamos comigo até lá, daqui a pouco eu conto para você tudo sobre isso. Vamos lá? Olha aqui, ó, esse mercado é assim, ó, funciona assim. Quando tá com a luz verde, pode entrar. A luz vermelha você tem que esperar. No caso aqui já posso entrar, tá com a luz verde. Vamos lá. Quando a gente chegou aqui em Portugal, a gente achava que não precisava comprar água, né? O senhor no hostel que a gente ficou disse que a gente não precisava comprar água, que a gente podia beber água da torneira. Mas depois disseram que não, que a água daqui é muito calcificada e que faz mal. Então a gente compra água sempre para beber. Então hoje eu vim aqui comprar água porque acabou e vou mostrar aqui para vocês os valores aqui da água. Essa aqui é a água do mercado, tá 62. Mas a gente compra essa aqui que é 72. Acho que ela é um pouco melhor, não sei, é intermediária, né? Tem mais cara também, tem a de 1,39, mas a gente prefere essa aqui que é uma intermediária, assim, que a gente sempre compra. Essa marca aqui. 5 litros sai 72 cêntimos. Aqui é um bacalhau. Essa parte aqui é a parte que eu mais gosto do mercado. Tem um monte de coisa, sempre é uma coisa diferente. Esse mercado aqui é um mercado alemão, então tem sempre um produto diferente. É um produto bem legal. Eu gosto bastante disso. Olha aqui. Medidor de pressão. Aqui tem uns materiais escolares. Aqui tem sempre alguns eletrônicos. Eles inventam umas coisas diferentes. Isso aqui é bem legal. Ferramenta também, esse mercado tem sempre muitas ferramentas. Olha isso aqui. O que é isso? E a compra já está guardada no carro. Acabei comprando também leite. Comprei salada, essa salada aqui que eu gosto bastante. Essa salada é muito comum aqui, já comprar salada assim. Comprei também um vinho. Olha aqui, um vinho da região aqui. Paguei R$1,99 nesse vinho. Esse aqui também estava em promoção. Esse vinho aqui tava R$1,39. É isso aí. Agora vamos guardar essa compra aqui. Bom, então já descarreguei todas as compras aqui do supermercado. Então agora eu queria falar para vocês de qual foi então essa dificuldade que nós tivemos aqui quando a gente chegou em Portugal. Para você aí que está pensando em vir para Portugal, fazer um planejamento correto e não sofrer talvez como a gente sofreu aqui quando a gente chegou. Uma das principais dificuldades que nós temos quando a gente chega aqui em Portugal é em relação à documentação. E um dos principais documentos, que é o título de residência, ele deve ser tirado logo quando a gente chega aqui, né? Para quem vem com visto, no meu caso eu vim com visto, e foi muito difícil para a gente entender como que era todo o sistema, como é que funcionava, né? A gente tinha que ir num órgão, que é o CEF, tinha que levar vários documentos, tinha que comprovar que nós tínhamos condições, né, de viver aqui, de ter, né, a sobrevivência aqui, né, de ter dinheiro, de ter um lugar para morar, né, e tudo isso, tem o cartão de utente, que é a saúde. Então a gente tinha que provar tudo isso e a gente não sabia, a gente não tinha orientações sobre isso. Foi uma fase muito difícil até a gente entender tudo isso, até a gente compreender todas essas coisas que a gente precisava. Então essa fase foi muito difícil, mas uma coisa que nos afetou muito quando a gente chegou aqui em Portugal, que eu queria compartilhar com vocês, é que logo quando eu cheguei, eu já falei isso em outros vídeos, eu tive que começar um trabalho, né, de entregador, de entrega de comida, né, na plataforma do Uber Eats. E foi uma coisa muito difícil ali no início, né, porque eu precisava trabalhar logo e eu precisava de uma moto. E eu então no início aluguei uma moto de um português aqui, que ele alugava por semana, era 70 euros por semana que a gente pagava. Então era ali um valor que, se a gente for somar, né, 4 semanas no mês, dava 280 euros, era um valor alto se for ver, porque uma moto aqui é em média, né? Você consegue comprar uma moto usada por 600, 700, 1.000 euros. Então eu pensei, bom, vou comprar uma moto, eu tinha um dinheiro lá, e falei, vou comprar uma moto.
E eu comecei a pesquisar, né, onde eu poderia comprar. Então eu comecei a ver na internet que tinha cidades próximas da onde eu morava, que era em Évora, que tinha motos mais baratas. Então eu falei, bom, eu vou procurar nessas cidades. Então eu encontrei lá um vendedor numa cidade que tinha uma moto para vender por 600 euros. Né, você fala, é um valor barato se for ver aqui, né? Então assim, já imaginava, bom, não era uma moto com muitas condições, mas eu não sabia. Bom, eu achava, é um valor que, né, vale a pena ali, é um valor justo, então vou comprar. Marquei com esse vendedor, eu fui para essa cidade, dava 100 km de Évora, e lá eu vi a moto, olhei, assim, achei a moto boa. Era uma moto grande, uma moto bem, assim, aparentemente forte. E aí eu confesso que eu não me atentei a alguns dados, por exemplo, a questão do motor, a questão se a moto realmente estava em boas condições ali, né, para andar, porque carenagem em si é importante, mas o importante mesmo é o motor. E eu precisava de trabalhar com ela, né, é importante que ela funcionasse. E eu não me atentei ali muito aos detalhes ali do motor. E aí comprei a moto, daí eu vi que tinha um barulho, sabe, fazia um barulho assim estranho vindo do motor, como se fosse uma peça que estava solta. E aí o vendedor disse que não era nada, que era só um probleminha lá, que o mecânico disse que não ia fazer nada, não ia ter problema. Bom, e aí eu confiei, né? Eu acreditei, a pessoa tá falando, né? Se ela disse que não é nada, o mecânico disse que não era nada, então eu vou confiar nela, né? A pessoa tá falando. E aí eu saí dessa cidade, né? E fui pra minha cidade, que tava 100 km. Quando eu cheguei na minha cidade, esse barulho começou a ficar mais alto, começou a ficar mais forte. E eu já fiquei assim, poxa, agora, né? O que eu faço? Eu liguei pro vendedor e falei, olha, o barulho da moto aumentou, o barulho aqui tá piorando, né? Ele disse, olha, não é nada, o mecânico disse que não é nada e fica tranquilo. E eu comecei a trabalhar já logo ali no outro dia, né? Comecei a já fazer o trabalho de entrega. E esse barulho começou a aumentar muito. E eu falei, não é normal. Fui numa mecânica, né, perto da minha casa lá, e o mecânico disse que não podia olhar, mas que provavelmente era alguma coisa do motor e que tinha que abrir. E que, né, ele cobrar por hora é um valor um pouco alto, assim, né? E não teria como ele saber quantas horas ia dar. Então, na hora eu me assustei, né? Falei, e agora? Eu não tinha mais dinheiro para arrumar. Eu tinha comprado a moto com tudo que eu tinha. Então foi uma situação muito difícil ali, foi uma situação muito complicada. E eu liguei pro vendedor, falei, olha, a moto tá com problema, vai ter que trocar algumas peças, eu não sei qual é, mas o mecânico vai ter que abrir. Aí o vendedor falou, ah, não, olha, eu já vendi, você que se vire com a moto. Né, não tenho nada o que fazer, você comprou, tá aí. Pô, e na hora eu falei, nossa, que situação, né? O que eu faço agora? E comecei a procurar ali as lojas, as oficinas mecânicas que tinha em Évora. Eu encontrei um senhor lá, por acaso foi um verdadeiro pai para mim, naquele momento ali que eu precisava. Ele disse, olha, eu não vou poder mexer, mas se você quiser, desmonta o motor e traga aqui. E aí a gente vai vendo, pode ir abrindo, eu posso ir te orientando e a gente vê a peça, eu cobro sua peça para você e você arruma a moto para você voltar a trabalhar, né? E eu falei, nossa, foi uma situação assim que eu realmente agradeci muito a Deus naquele momento, porque uma pessoa que me deu uma força ali, né? Então eu fui na minha casa mesmo, lá na frente da minha casa, desmontei o motor, levei só o motor lá na oficina, né? Para não ficar ocupando muito espaço da oficina, levei só o motor, então ele me ajudou a desmontar. E a gente viu que era um problema numa peça, né? No Brasil a gente chama de biela, e aqui eles chamam de cambota, que é a peça toda ali do girabrequim. Então era aquele enrolamento que tinha ali na biela que deu um problema, desgastou. Então teria que trocar aquela peça inteira. Não trocava só a biela, teria que trocar a cambota inteira. E a gente começou a procurar onde tinha. E a moto era uma moto importada, era uma marca chinesa, então não tinha essa peça para comprar. Não tinha nenhuma outra peça que dava para colocar ali, que era uma peça compatível. Então foi uma situação muito difícil, assim, foi uma situação muito complicada, até a gente conseguir, né, uma peça que fosse compatível. E quando a gente conseguiu, era uma peça de um lugar que vinha bem longe, e o valor também não era barato, era 200 euros só essa peça, então teve que vir essa peça, né, inteira ali. E quando chegou, né, tava daquela ansiedade para chegar logo, para trocar, para poder voltar a trabalhar, né, porque eu tava todos esses dias parado ali, não tava conseguindo fazer as entregas. E aí quando chegou a peça, eu fui olhar lá a peça, fui comparar com a peça usada, era um pouco menor, então falei, nossa, e agora? O que eu faço? Então daí teria que tirar um lado do girabrequim ali da cambota, usar o lado antigo que estava bom, só que para isso teria que levar essa peça numa tornearia para eles fazerem o balanceamento dessa peça. Então foi um sofrimento, né? Que daí a gente teve que achar uma tornearia e a tornearia demorar para fazer isso, porque eles chamam de serviço, então teria que deixar lá.
Então foi aquela angústia, sabe? Eu todo dia ia lá, acordava, ia na oficina, ia na tornearia, tentava ver se conseguia agilizar, resolver logo essa situação. E foi uma situação muito chata, sabe? Foi aquele momento ali de fato que a gente falou, olha, a vontade era voltar pro Brasil, sabe? A Isa estava trabalhando num restaurante, estava muito cansativo para ela, estava muito difícil. A Rafaela indo para a escolinha ali estava chorando, ela não queria muito ficar, ela não estava se acostumando à escolinha. Então foi uma situação ali que a gente pensou, não, vamos voltar. É uma situação muito difícil mesmo pra gente, a gente não vai aguentar. A gente conseguiu lá, o mecânico terminou de montar a peça, a gente montou lá o motor da moto. E aí a moto funcionou, ficou boa. E aí eu fui pra casa, me lembro que quando eu voltei, né, eu tive que levar o motor, tava o motor montado, e eu fui pra casa com esse motor. E eu me lembro que eu levava o motor, levei o motor nas costas, porque a oficina lá, ela tinha um carro e tal, mas o senhor da oficina falou que ia demorar pra poder conseguir levar esse motor comigo lá em casa, pra eu poder montar ali a moto. E aí eu fiquei na angústia, querendo resolver logo, levei nas costas. E eu me lembro que assim, não era tão longe da minha casa a oficina. Tava ali uns 500 metros, mais ou menos. Mas assim, foi muito difícil, sabe? Eu lembro que eu andava e parava um pouco, andava e parava, porque era pesado o motor, né? O motor tava com a caixa ali de engrenagem toda. E aí eu cheguei assim na rua da minha casa, eu me lembro que eu avistei assim a minha casa lá na frente. E eu ia andando, ia me dando aquela vontade de chorar, sabe? Aquela vontade de desanimar mesmo, aquela vontade assim, falei, nossa, que situação difícil, né? No Brasil a gente tinha tantas coisas fáceis, era tudo mais fáceis. Né? Se a gente quisesse, teria lá a nossa família, teria nossos amigos que poderia ajudar. E aqui foi tudo tão difícil, né? Foi tudo tão complicado. E aí cheguei em casa, né? Me lembro que tinha uma escadinha assim na minha casa e eu comecei a chorar, sabe assim, na escadinha. E aí eu falei naquele dia, não, minha vontade é de voltar embora, de voltar pro Brasil. E foi uma fase assim muito difícil nesse início, foi um momento muito assim desanimador. Mas eu montei ali a moto e o motor funcionou e ficou boa. E aí eu falei, bom, agora então vou continuar o trabalho aqui. E comecei a trabalhar, e aí foi muito bom nessa fase, porque daí a moto ficou boa, comecei a trabalhar e comecei a ganhar já um dinheiro ali pra manter, né, aquele início ali, que foi um momento bastante difícil, né, pra todo mundo que chega em outro país, né, conversão do real pro euro. E então foi uma fase, assim, que realmente foi, de certa forma, desanimador, assim, se hoje a gente pudesse olhar pra trás e ver como que esse momento, né, que passou e mais ou menos toda essa história demorou mais ou menos um mês para se resolver. Eu tenho que agradecer muito a um amigo que me ajudou nessa época, que foi o Felipe, que andou comigo por baixo para cima, assim, quando eu precisei com o carro, ele tinha carro, eu não tinha, para atrás de peça, para ir atrás de oficina. Foi uma pessoa muito importante aqui em Portugal para me ajudar nessa fase. Mas fica aqui, né, a nossa experiência, fica aqui essa situação para você que está pensando em vir para Portugal. Na verdade, é sempre os nossos vídeos é sempre uma intenção de fazer com que vocês aprendam, né, entendam um pouco como foi a nossa vida, o nosso sofrimento, para vocês talvez não sofrer tanto assim como a gente sofreu. E fica aqui essa dica, né, preste bem atenção quando você for comprar um carro, uma moto aqui em Portugal, não só nas aparências, né, porque normalmente os carros aqui eles têm sempre um queimado, a pintura não é tão boa, mas sim o motor, como funciona ali a parte mecânica, para você não ter problema depois e não conseguir arrumar ou ficar muito mais caro o conserto do que o próprio valor do carro, né? Fica aqui essa dica para você aí que está pensando em vir para Portugal ou que já está aqui em Portugal e que nos acompanha aqui, né? Pelos nossos vídeos aqui no YouTube. Então, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, né, a entender e a conhecer um pouco melhor aqui Portugal, já peço para você deixar um gostei aqui nesse vídeo, se inscreva aqui nesse canal, né, nos acompanhe aqui através desses nossos vídeos, que eu acho que nós vamos poder te ajudar muito, né, contribuir muito aí com as nossas experiências, né, com as nossas dificuldades aqui, com as nossas alegrias também, para você que está pensando em vir para Portugal aí, para você planejar bem essa vinda, tá bem? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!